Olá pessoal, boa noite. Ezequiel Mota falando pela página do Facebook da nossa Casa Espírita Maria de Nazaré. Como vocês estão? Todos bem? Hoje, segunda-feira, dia de tarefa na nossa Casa Espírita, consistente na assistência espiritual. Tarefa essa que já está transcorrendo, porque no plano espiritual, na dimensão espiritual, onde funciona a nossa Casa Espírita, lá está construído, está funcionando um hospital, né? Onde são atendidas muitas pessoas, muitos espíritos. Eu falo pessoas porque espíritos são pessoas também, né? Nós não somos pessoas, quando desencarnarmos vão virar o quê? Assombração? Não, vão continuar sendo pessoas. Então, e também tem aqueles espíritos que estão encarnados e que são atendidos. Vão para lá, são levados e são atendidos, não é? Então, independente de estarmos com as instalações físicas fechadas de segunda-feira, a tarefa prossegue normalmente na dimensão espiritual, onde os espíritos são atendidos, né? Onde as pessoas estão sendo atendidas. A colaboração que por enquanto podemos dar é de fazer uma prece, uma vibração, né? Que é a doação de energia. Prece e vibração é doação de energia. E essa nossa energia amorosa que doamos para lá, através da prece e da vibração, será muito bem-vinda e utilizada. A hora que for possível, cada um de nós, podemos então fazer essa caridade. Para não esquecer, sábado agora, dia 14, nós temos a campanha da Fraternidade Alto de Souza e fica o convite, quem puder, dá uma passadinha por lá e deixa a sua colaboração. Uma cesta básica, um alimento, uma roupa, um calçado, um cobertor, o que for possível, tá? Se não puder, eventualmente, descer do carro por qualquer motivo, algum receio, não precisa descer, né? Fica de máscara dentro do carro e dá a sacolinha lá, o João vai estar lá, né? Enfim, vai ter gente lá. Caso o João não possa, vai ter alguém, não tem problema algum. E dia 13, que é sexta-feira, nós vamos ter a nossa assembleia, a nossa reunião para a eleição da nova diretoria da Casa Espírita Maria de Nazaré. Contamos com a presença de vocês lá nesse dia, tá bom? Vai ser uma festa, uma alegria e também, por que não dizer, uma confraternização. Depois da palestra, então nós vamos ter a palestra e em seguida a reunião para a eleição da nova diretoria. Bem, nós vamos agora para a palestra, cujo tema é o divórcio. Está contido no capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5. O capítulo 22 tem como título Não separar o que Deus juntou. Nós vamos então, antes de iniciar, fazer uma oração. Vamos todos juntos fechar os olhos para darmos início. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Então, a gente vai agora já para o início da palestra, não é? Então o tema é o divórcio. E o divórcio já existe há muito tempo, não é de agora, não é? Há muito tempo que já existe, é o tempo de Jesus. Os fariseus, visando tentá-lo, perguntaram para ele se era possível o homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo, né? Repudiar era dar carta de desquite, de divórcio. E Jesus falou, né, que seria possível, mas apenas no caso de infidelidade conjugal. Não é? Por que ele disse isso? Porque naquela época, veja bem uma coisa, o que é que continha na lei mosaica? O homem podia dar carta de desquite. O homem podia dar. A mulher podia? Não. A mulher tinha iniciativa para se divorciar do marido? Não tinha. A partir do momento que a mulher se casava com o homem, ela passava a ser propriedade desse homem.
É isso mesmo que eu estou dizendo. Vocês vão espantar, não é? Mas é isso mesmo. A mulher saía da família do marido, do pai, né? E ia para do marido. E só o marido é que podia dar a carta de divórcio para a mulher. E Jesus falou que, de fato, a lei mosaica autorizava, mas ele complementou só em caso de infidelidade conjugal ou adultério, como era a expressão daquela época. Por que Jesus restringiu apenas em caso de infidelidade conjugal ou adultério? Muito simples. A mulher naquela época não tinha nenhum direito. É isso mesmo, nenhum direito. Né? O marido é quem mandava nela, ela tinha que obedecer, ponto final. Então, se ela não tinha nenhum direito e deixar-se ao livre-arbítrio, ao alvedrio completo do homem, dar a carta de desquite à mulher, poderia ser qualquer motivo, simples, não quero mais, pode ir embora. Estamos divorciados, vai procurar o seu caminho. Só que não era bem assim, porque naquela época, quando a mulher se casava, ela rompia os laços com a família paterna. Ela não podia voltar mais para a casa do pai. Esse que é o problema. Ela não podia voltar. Ora, se o marido deu carta de divórcio, divorciou-se dela, ela não pode voltar para a casa do pai, para a família paterna. Ela vai ficar onde? E tem mais uma coisa. E nenhum outro homem poderia se casar com ela, senão também cometia adultério. E qual era a pena? O adultério, vocês lembram? Lapidação. Lembra da passagem da mulher adúltera? Que Jesus foi lá e interveio e falou, olha, quem tem pecado, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, e ninguém atirou pedra alguma. Então a mulher adúltera, e mais uma coisa, hein? Só a mulher podia ser adúltera. Mulher adúltera. E ela, mulher sendo adúltera, podia o marido dar a carta de desquite. Então havia um pouco de injustiça, não muito, para dizer a verdade, não é? Então, também dizia o Cristo, Jesus, que a mulher, então, depois que está divorciada, né, ninguém mais poderia se casar com ela. Ela ficaria uma pária da sociedade. Né? Não podia voltar para a casa do marido porque estava divorciada, não podia voltar para a casa do pai porque rompeu os laços, e para piorar, não podia se casar de novo. Ela ficava uma pessoa, um fantasma, uma assombração, uma pária da sociedade. Então, a situação da mulher naquele tempo era muito difícil. Por isso, Cristo, então, estabeleceu o limite, que só poderia o homem repudiar sua mulher ou dar carta de divórcio em caso de infidelidade conjugal, para não haver abuso. Porque senão, por qualquer razão, o homem poderia simplesmente divorciar da mulher, enfim. E como eu disse, a mulher nunca poderia divorciar-se do marido. Sempre é o marido que teria essa iniciativa. Atualmente, as legislações de vários países são, cada uma delas diferentes umas das outras, mas do nosso país há a liberdade ampla e completa, tanto da mulher pedir o divórcio, que é o mais comum, aliás, ou o marido também pode fazê-lo. E não exige a lei civil brasileira a concordância do outro cônjuge. Não exige. O outro cônjuge pode não concordar. Para a lei, isso não importa. Se ele concordar ou não concordar, vai divorciar do mesmo jeito. Atualmente é assim, não é? E atualmente, como nós sabemos, o casamento é permitido entre pessoas do mesmo sexo, de sexos diversos e assim por diante. E a quantidade de divórcios é muito grande. Eu que trabalhei em vara de família, cansei de fazer divórcio, aí em Poá, inclusive. Né? Lá em São Paulo também bastante, fazia muito divórcio. Não é uma coisa agradável não, viu? Porque a gente prefere sempre que o casamento seja mantido. Aliás, é dever do Estado fomentar a manutenção do casamento. Então é por isso que quando começa a audiência, a gente sempre pergunta, olha, será que não é possível? O que aconteceu? Conversa, para ver se de repente, né, as pessoas acabam se reconciliando. Mas geralmente quando chega na justiça é porque a situação já ficou insustentável. Mas o capítulo 22 fala não separar o que Deus juntou. Ora,
Como é que ficaria então essa situação do divórcio ante esse título estabelecido no capítulo 22? Não separar o que Deus juntou. Aí então a gente começa a pensar o que é que isso quer dizer e por que que o divórcio é permitido. Porque se Deus juntou o marido e a mulher, se casaram na igreja, Deus juntou os dois, então na escritura, a Bíblia fala que não pode separar o que Deus juntou. Como é que é possível então a legislação civil, todos os países, praticamente todos os países que eu saiba, permitem o divórcio? Parece um paradoxo, mas não é. Vamos lá. O que é que junta? Verdadeiramente o que junta é o amor. É o amor que une, é o amor que junta. E o que é que separa? O egoísmo. Então, enquanto nós temos o amor que junta, que agrega, que abraça o amor, nós temos o egoísmo, o ego, que separa. Agora nós entendemos aquela expressão de Jesus que diz assim: quem não ajunta comigo, espalha. Agora a gente entende por que Jesus falou isso, né? Porque Jesus está em processo de unicidade com Deus. Portanto, Deus é o puro amor, o Cristo é o puro amor, porque estão em processo de união. Ele mesmo disse, eu e o Pai somos um. Ora, então por isso que o Cristo falou, quem não ajunta comigo, espalha, porque quem ajunta com o Cristo, ama. Está na vibração do amor. Está na vibração do Cristo, está na vibração de Deus. Portanto, quem ama, junta. Quem ama, agrega. Quem ama, estende a mão. Quem ama, socorre. Quem ama, perdoa. Quem ama, renuncia, se precisa, até a própria vida. Dá até a própria vida, o Cristo deu. Porque ama. Então, quem ama, jamais vai dar causa a qualquer separação, porque ama junta, não separa. E aí, então, Cristo diz, quem não ajunta comigo, quem não ama como eu, espalha, ou seja, tem o ego ainda dominando, e aí então vai separar, vai espalhar. E como nós, no planeta Terra, ainda vivemos no ciclo expiatório e provacional, mundo de expiações e provas, qual a categoria de espírito que encarna em mundos assim? Espíritos que amam incondicionalmente? Não, né? Só excepcionalmente. Mas qual é a regra? É espíritos egoístas. E o que o Cristo falou? Espalha. Espírito egoísta espalha, porque não ama. Espalha, divorcia. Divorciar é espalhar. Então, o divórcio entre espíritos egoístas, que é o mais comum em muitas expiações e provas, é o normal. Então, não separar o que Deus juntou através do amor. Esses, quando estão juntos, ninguém separa. Não tem como separar. Porque o amor é a força mais poderosa do universo infinito. Não tem outra força mais poderosa. Como é que você vai separar uma força que é a mais poderosa de todas? Você não separa. A gente consegue separar até o átomo, aí faz a bomba atômica, mas o amor você não separa. Mas e nos casamentos, como é que separa? É porque aí não tem amor. Os espíritos que estão unidos pelo casamento, humano, terrestre, não se amam verdadeiramente. Não o amor incondicional, não o amor de Deus, não o amor de Jesus. Não o amor do Cristo. Então é um amor nosso aqui. Um amor por interesse, né? É o amor de superproteção, é o amor de propriedade, é aquele amor de posse. A mulher nunca teve ninguém, sempre sozinha. Aí arruma uma pessoa, vira dono dele, da noite pro dia vira dono. Isso é amor? Não é, né? Aí casou, era namorado, até aí tá tudo certinho. Hoje não noiva mais. Antigamente eu ia falar que noivava, mas hoje já não noiva mais. A gente não vê mais falar de pessoas com anel na mão direita, de noivado. Vê? Tinha até festa de noivado antes. Não vê mais falar disso. Hoje a pessoa fica uma com a outra. Não é assim a expressão de hoje? Daqui a pouco junta, estão juntados, que antigamente falava amancebado, né? Relação concubinária.
e fica juntado. A legislação brasileira criou direitos para as relações, para as uniões estáveis, que agora também tem esse nome, e não precisa nem casar mais, porque hoje em dia a união estável é equiparada ao casamento. Então, e a pessoa que vive em união estável, hoje está, amanhã não está, embora haja direitos que regulamentem. Então, ou se casar, depois divorcia, e também fica tudo assim. Por que tudo isso? Porque não vige, não há o império do amor. Mas Jesus falou que ainda vigeria sobre a terra o reino de Deus. Jesus disse que o reino de Deus seria implantado na terra. Isso quer dizer o que, gente? Isso quer dizer que vai haver uma mudança, uma modificação. Os espíritos que vão encarnar no futuro aqui não serão espíritos mais egoístas, mas espíritos amorosos. O que é o reino de Deus? É o reino do amor, que Deus é o puro amor, o reino dele é o reino do amor. Portanto, vão encarnando espíritos que estão na sintonia do amor, é o reino de Deus na Terra. E aí sim nós não vamos ter divórcio, porque as uniões não vão ser mais por interesse, mas vão ser uniões que realmente os laços são laços de respeito, de afeição. Porque num casamento, numa união onde os laços são de afeto e de respeito, não há divórcio. Não há infidelidade conjugal. Para que vai ter infidelidade conjugal se há o respeito e a relação é de afeição pura? Não existe isso. Agora, no nosso mundo, onde vige o egoísmo, a pessoa nunca está satisfeita com nada. Porque a pessoa egoísta, quando ela quer uma coisa, ela luta, ela movimenta céu e terra para conseguir, aí ela consegue. Depois que ela consegue, aquilo já não tem mais o mesmo valor e nem a mesma importância. Exemplo, a pessoa quer comprar um carro novo porque quer. Ela faz das tripas coração para comprar um carro novo. Economia, trabalha de noite, faz bico e consegue comprar. Não passa 2, 3, 4, 5, 6 meses, a pessoa já olha para aquele carro e já não é mais do mesmo jeito lá. Né? Aquilo ali já não é mais aquele carro que ele achava que tinha aquela importância toda. Assim também é nas relações conjugais. Quando conhece uma pessoa, né? É um príncipe, é uma princesa, leva flores, a passear, depois que casa, depois de pouco tempo, já começa a haver um certo desinteresse, e aí se fala que é o esfriamento do casamento. Isso tudo, na verdade, é o egoísmo que ainda vive dentro de nós. Porque é um amor, não é um amor verdadeiro, é um amor por interesse. Sempre o nosso interesse em primeiro lugar, depois do outro, mas primeiro o nosso. E depois em segundo lugar o nosso também. E em terceiro o nosso, em quarto o nosso, em quinto o nosso. Esse é o egoísmo. Então, enquanto estiverem reencarnando espíritos cuja natureza seja do egoísmo, cuja sua intimidade seja o egoísmo, né? Evidentemente que os divórcios são normais. Né? O divórcio é lei, não é lei de Deus, o divórcio é lei humana. Ah, mas estava lá na lei de Moisés. Mas a lei de Moisés é uma lei civil. É que o povo judeu levou a conta de religião, mas na realidade, praticamente tudo que está ali na lei mosaica são leis civis, leis sanitárias. Né? Como a circuncisão. A circuncisão não é religião. Eles levaram a esse ponto, mas na realidade, circuncisão nada mais é do que uma situação sanitária. Como também não comer carne de porco, o judeu não come até hoje. Mas é por uma situação sanitária. Porque naquela época, né, naquele tempo, não se sabia sobre bactérias, vermes, germes. E aí não tinha muita higiene. A carne de porco já é uma carne que, se não tiver um cuidado com ela, gera muita doença. Né? E também a questão da circuncisão é a mesma coisa. Né? As pessoas não entendiam. Então, se praticava relação sexual com a mulher menstruada, né? Não havia uma higienização adequada,
que o homem não fazia. Gerava muitas doenças venéreas, muitas doenças sexuais e doenças por causa da ingestão de alimentos, no caso da carne de porco. Então Moisés fez a lei sanitária, no caso da carne de porco, não pode comer mais. Proibiu. Né? E também mandou que todo homem fosse feita a circuncisão de pequenininho já. Fazia circuncisão, daí não tinha o problema sanitário. A mesma coisa também a questão da incomunicabilidade que Moisés colocou com os espíritos. Porque quando os judeus, no caso hebreus, chamados de hebreus naquela época, estavam no Egito, e no Egito eles tiveram contato com as religiões várias dos egípcios, e lá entre os egípcios falar com pessoa desencarnada era uma coisa muito comum. O judeu vivendo lá há 400 anos também pegou esse mesmo costume de falar com pessoas desencarnadas. Porque os egípcios sabiam que a morte não existe, os egípcios sabiam que havia o plano espiritual. E aí Moisés, para evitar o abuso, porque o hebreu passou a consultar os espíritos para tudo. Vai fazer um negócio, consultava o espírito. Vai casar, consultava o espírito. Tudo que ia fazer, consultava o espírito. Para evitar o abuso, o exagero, Moisés colocou na lei que não podia mais conversar com o espírito. Proibiu qualquer comunicação com o espírito. Até hoje isso ainda é regra dentro das religiões do segmento protestante e também no catolicismo. Né? Mas o espiritismo, que também faz parte do cristianismo, como é o Consolador Prometido, né, veio com novas ideias, novos conceitos, então aquilo que naquele tempo já ficou ultrapassado, e então os próprios espíritos nos trouxeram que não existe morte, só existe vida. A vida pulula não só na dimensão física, mas nas outras dimensões. São muitas as dimensões. A nossa dimensão, atualmente, pelo nosso padrão de evolução, é da quarta dimensão, onde os espíritos da nossa condição evolutiva ficam, que é onde se localiza o umbral, né? As colunas espirituais, as zonas intermediárias e as regiões umbralinas. Depois tem para baixo também as regiões trevosas e abissais. Depois acima tem a quinta dimensão, que são espíritos mais iluminados, e aí para frente vai subindo. Depois que sai do mundo astral, vai lá para a condição de espírito puro e vai embora. Isso não acaba nunca. Né? A evolução é infinita. O próprio Cristo também continua no seu processo evolutivo, como nós também estamos. Lógico que é uma distância gigantesca, não é? Mas a gente está aí trabalhando. Mas, seja como for, então o divórcio, ele acontece, não é? E não há impedimento legal, ao contrário, a legislação, ela permite. E a mulher atualmente tem todos os direitos, tanto quanto o homem, nem a menos, nem a mais, os mesmos direitos. Tanto a mulher pode pleitear o divórcio como o homem, não é? E os divórcios, via de regra, ocorrem como aconteciam naquele tempo de Jesus e como acontecem hoje, é a mesma coisa. O motivo é o mesmo, é o egoísmo, que ainda habita a nossa intimidade. Então, enquanto a gente tiver em nosso íntimo o egoísmo e não for substituído pelo amor, vai continuar tendo divórcio. A pessoa não quer saber mais e pronto, e aí vai arrumar outra pessoa. Mas como o problema não está no outro, está nele, dali a pouco arruma outro de novo, porque aí divorcia de novo e tal. Agora, uma coisa que acontece não é incomum, hein? São pessoas que... Eu conheço várias, aliás, assim, sabe? As pessoas se divorciam e depois se casam entre eles mesmos. Então, eu peguei um caso muito interessante, foi assim. Eu divorciei um casal. Bom, aí dali um ano, esse casal voltou para restabelecer o casamento. Aí passou mais um tempo, vieram divorciar de novo. E quando eles me viram, eu olhei para eles e falei, mas ué, o que aconteceu agora? Eles estão meio espantados, falaram, puxa vida, que chato, mesmo juiz. E eu divorciei de novo. Vocês não vão acreditar que eles se casaram de novo pela terceira vez e se divorciaram de novo pela terceira vez. É uma coisa incrível. Mas aconteceu, esse caso aconteceu comigo. O mesmo casal se casou 3 vezes e divorciou 3 vezes. Depois eu fui embora, não sei se casaram pela quarta e nem se divorciaram pela quarta, mas
para vocês verem como que a coisa é. Significa que se o problema que gerou o divórcio não foi solucionado, casar de novo, vai ter divórcio de novo com a mesma pessoa, se o casamento for com a mesma pessoa, porque a pessoa pode se casar e divorciar várias vezes. Não tem limite. A legislação não estabelece limite. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, aí quantas vezes a pessoa se dispuser a isso, não é? Então, se o problema da pessoa não foi resolvido, quantas vezes ela casar vai divorciar, seja com a mesma pessoa ou com outra. Por exemplo, a pessoa é ciumenta, um ciúme abissal, né? Não um ciúmezinho pequeno. O ideal é não ter isso, mas, enfim. Mas quando o ciúme é um absurdo, né? E aí aquela coisa de, por exemplo, quando a mulher é ciumenta, o marido chega em casa e ela nem cheira a roupa. Vem fiscalizar a roupa para ver se depois não tem cabelo, não tem cheiro, não sei o quê, e tudo, aquela coisa toda. E vai atrás para ver se foi no serviço mesmo. E é assim, não é? E aí isso acaba gerando o quê? Divórcio. Se ela não mudar a atitude, o comportamento, não é, dela quanto a isso, se ela se casar depois com outra pessoa, ou com o mesmo ex-marido, vai dar problema de novo, porque o que gerou o divórcio era o ciúme exagerado. Se ela não mudar, nada pode ser feito. Vai continuar do mesmo jeito, o mesmo problema. Não é? O homem também, se é um homem muito possessivo, que não dá liberdade nenhuma para a mulher para nada, e tem casos assim, viu gente? Parece que não, mas tem. Isso também pode gerar um divórcio. E se esse homem não muda, vai voltar a divorciar novamente. Às vezes o problema é bebida. O problema de bebida e de violência são os problemas mais comuns que geram divórcio. Por incrível que pareça. Então a pessoa bebe demais, né? Às vezes fica violento, outras vezes não, mas enfim, a bebida gera um clima, né, dentro do lar muito negativo, não é? Especialmente em relação aos filhos. Porque vocês imaginem dentro do lar um pai que bebe, né? E que fica violento, quebra as coisas, e a criança cresce naquele ambiente. Muito ruim. E, por exemplo, a criança, ela tende a repetir na vida adulta a experiência que viveu na infância. Então, se uma criança dentro de um lar tem um pai que bebe, fica violento e bate na mãe, a tendência é essa criança depois reproduzir isso quando ele se casar. Eu disse a tendência porque não é sempre, não é? Por que não é sempre? Porque cada espírito não é igual. Se é um espírito de vibração muito baixa, ainda não muito evoluído, ele poderá reproduzir isso. Mas, se por exemplo, esse filho for um espírito muito evoluído, muito maduro, evidentemente que no coração dele tem o amor, não o egoísmo. E obviamente que ele vai sublimar os instintos e essas experiências negativas e não vai reproduzir na vida adulta. Ao contrário, nesses casos, essa criatura, quando se tornar adulta, ela não vai fazer isso, exatamente porque viu o pai fazendo. Ela vai fazer o contrário, vai ser um espírito gentil, amoroso, que vai tratar bem a esposa e os filhos. Então depende, evidentemente, sempre da condição do espírito encarnado. Agora, como nós sabemos, a grande maioria dos espíritos que encarnam ainda no mundo, como é um mundo de expiações e provas, são espíritos que ainda estão na roda de Sansara, na lei do karma, portanto, são espíritos que ainda erram muito. Espíritos que ainda têm muito egoísmo no coração. Espíritos que têm ainda muitas imperfeições e mazelas. E que, via de consequência, pouca ética, pouca moral, não é? E essa condição espiritual baixa vai levá-los a serem influenciados por aquelas experiências negativas de violência dentro do lar, não é? De agressividade, de possessividade. Porque a verdade é a seguinte, viu gente? A gente destruir é sempre muito mais fácil. Você pega, por exemplo, um prédio que se pretende destruir. Você bota dinamite lá, acende aquilo ali, gente, em segundos, ou minutos, aquele prédio está abaixo. Você botou as dinamites lá. Você acende lá
para a dinamite explodir. Não dá minutos, o prédio está no chão. E para construir? E para construir um prédio? Para construir um prédio leva mais de ano, ou alguns anos. Então vocês vejam que o que é negativo, o que é o mal, é rápido de aprender. Você ensina a coisa errada para a criança, ela aprende bem rápido. E isso nós estamos falando de espírito da condição evolutiva normal que reencarna no planeta Terra, que é o mundo de expiações e provas. Não estou falando de espírito evoluído. E por que eu não falo? Porque é exceção, não é a regra. Espírito evoluído não encarna no planeta Terra, normalmente. Eles encarnam em mundos ou de regeneração ou mundos ditosos. E no planeta Terra, que é o mundo de expiações e provas? Espíritos de evolução espiritual pequena ainda, com poucas conquistas morais e éticas, baixíssimas. E esses espíritos são influenciáveis negativamente muito fácil. Qualquer vento põe no chão. Já o espírito mais amadurecido, o vento pode até balançar, pode até envergar, mas não vai derrubar. As aflições podem ser duras, podem ser severas. Ele às vezes pode até envergar, dobrar o joelho no chão, mas a fé dele vai levantá-lo. A confiança em Deus nele vai reerguê-lo. Porque ele está em processo de união com Deus. Porque, é claro, mesmo o espírito amadurecido, quando reencarna, está na matéria, com o véu do esquecimento, é difícil. Os espíritos, quando vão reencarnar, eles ficam com muito medo, muito receio. Porque os espíritos sabem, já reencarnaram antes, sabem da dificuldade. Passar por tudo de novo. Desculpa. Passar por tudo de novo não é fácil. Veja bem uma coisa. Você passou por uma encarnação, já alcançou a sua maturidade dentro da encarnação, já vivenciou todas as fases da vida, a infância, a adolescência, a juventude, a madureza, e está na vida já, vamos dizer, na melhor idade. Para não dizer outra coisa, a melhor idade. Não é? Mas é o mais experiente. Está mais experiente. Eu estou adorando a minha idade. Para dizer a verdade, eu acho que a partir dos 60 é ótimo. O problema é só quando a gente tem doenças, né? Problemas de saúde, só isso que é o problema. Fora daí, é maravilhoso, viu, gente? Tá? Quem já está na minha idade ou acima sabe o que eu estou falando. Os que estão abaixo vão chegar lá. Então, quando o espírito é mais amadurecido, é uma coisa, que não é a regra aqui. Mas quando não é, aí as armadilhas são muitas e o espírito cai. E quando o espírito está numa dimensão espiritual e vai reencarnar, ele sabe de tudo isso. Porque ele já viveu todas as fases da vida. Ele desencarnou, passou por tudo, ele fala, puxa vida, eu vou ter que remar tudo de novo. Começar tudo de novo, lá de baixo outra vez, aquelas dificuldades terríveis. Será que eu vou conseguir? Da outra vez algumas coisas eu não consegui, outras consegui, algumas não. E fica temeroso de falhar, de errar, porque não é fácil. O Chico dizia, né, para o Emmanuel, né, que o Emmanuel ia ver, que o Emmanuel era muito duro com o Chico, né? O Emmanuel era disciplinador, exigia, cobrava, não dava moleza não. E o Chico dizia assim, quando você estiver lá, eu estiver aí, você vai ver como é que é, né? Enfim, aí os papéis iriam se inverter. Daí o Emmanuel, para não deixar por menos, falou assim, você vai ver também o que é cuidar de médium problemáticos, por médiums difíceis. Você vai ver como que a gente pena aqui também. Como é que é difícil ser mentor. Porque a gente aqui embaixo dá trabalho também, gente. Né? Não é brincadeira não, porque já pensou o mentor que tem que ficar preocupando com a gente toda hora? Não é brincadeira não. Uma amiga minha me contou, semana passada, que ela precisava ir para uma outra cidade e ia de carona com os amigos, né? E aí, na hora de sair, deu problema lá na torneira da casa, começou a vazar, ela foi lá para arrumar, para não deixar vazando, né? E aí quando foi arrumar, piorou, aí quando conseguiu dar jeito, o gato começou, que tinha gato na casa, o gato começou a chorar e não tinha jeito, e dali a pouco surgiu um outro problema, e ela não conseguia sair. E os amigos buzinando, vamos, você não vai, ela está precisando ir. Nisso o pai dela ligou, o pai dela que era médium, falou assim, olha, filha, você ainda está aí, filho? Não, pai, é que eu preciso ir, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo, não estou conseguindo sair daqui de casa.
eu estou ficando louca, eu estou querendo ir, não consigo ir. Cada hora que eu vou sair acontece uma coisa, o pai diz assim, filha, não vai. Vai amanhã. Não vai hoje não, filha. E o pai dela não era de intrometer, mas nesse dia ele intrometeu. Ele era médium, sentiu a presença do mentor, o mentor dela, né? E ela não foi. Resultado, os amigos dela se envolveram na estrada em um acidente, morreram 2 e 2 ficaram gravemente feridos. Então vocês veem que o mentor nosso, nós damos trabalho para o mentor, hein, gente? O mentor às vezes fura o pneu do nosso carro para a gente não sair, faz acontecer algum imprevisto para você perder a hora, porque se você sair você ia ter um problema grave. Então, na realidade, quando acontecem essas coisas, a gente não deve ficar bravo, não é? Irritado, não é? Não devemos ficar. Porque se acontece esse tipo de coisa, você quer sair e não consegue por isso, por aquilo, olha, fica feliz. Fica tranquilo que é o mentor seu que está trabalhando para você, está te ajudando. Justamente para não acontecer algo ruim para você, não é? Então é assim. E o divórcio, então, como nós falávamos, entre os espíritos da nossa condição, algo natural, não é? Porque não é uma união ocorrida pelo amor, o amor de Deus. Porque quando é o amor de Deus, não separa. O que Deus juntou, ninguém separa, nada separa. Porque essa união é decorrente do amor. Mas como não habita em nossa intimidade, nosso coração, o amor ainda, então é possível separar, porque não foi Deus que juntou, porque não foi o amor que juntou. Porque quando o amor junta é indissolúvel. Porque o amor respeita. O amor é afetivo. O amor renuncia. O amor acolhe. O amor perdoa. Né? E está faltando muito perdão na Terra. As pessoas não se perdoam nem dentro do lar, coisas simples. Tem vergonha de pedir perdão ou de perdoar, não é? Então, minha gente, nós ficamos por aqui. Era isso, por agora, para falar sobre o divórcio. Nós vamos terminando, mas sem antes dizer que essa live, esse vídeo, depois vai ser editado e vai ser postado no YouTube, no canal da Casa Espírita Maria de Nazaré, cujas iniciais são CEMN-POA. M de Maria, N de Nazaré. Poá. Então eu pediria a vocês que depois assistissem a palestra, essa live lá no YouTube, para visualizar, né? Não precisa assistir inteira, mas só para visualizar e dar o like se gostou, né? E compartilhar também com amigos e parentes, olhar se a inscrição está ativa, se não tiver reativa a inscrição, e se não tiver inscrito, se inscreva e convide amigos e parentes para cada vez mais o canal do YouTube da Casa Espírita Maria de Nazaré, né, cumprir a sua missão, que é a divulgação da doutrina espírita. Gratidão a todos vocês, beijos no coração. E nós vamos encerrar com uma prece que convido vocês todos a fazerem junto comigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora de nosso desencarne. Muita paz, boa semana a todos e até sexta-feira lá na Casa Espírita. Sexta-feira eu não vou poder fazer a palestra, porque eu vou estar lá na Casa Espírita, né? E por isso não daria tempo de fazer a palestra e depois ir para lá, porque a palestra eu que vou fazer lá na sexta-feira, presencialmente. Então, em princípio, eu pedi para a Vânia fazer, eu acredito que ela já deve ter aceitado, mas eu não visualizei. De qualquer maneira, deverá ser ela. Se não for ela, eu convido outra pessoa para poder fazer a palestra virtual aqui pelo Facebook. Uma semana maravilhosa para todos nós. Obrigado.